aí, meus queridos alunos, estamos aqui para fazer a correção aí da nossa provinha da PMRN e saber, né, cabe recurso em alguma das questões, e aí nós vamos resolvê-las, e aí eu falo se tem alguma que vai caber aí o recurso, beleza? E aí, para a gente não perder tempo, vamos logo para a nossa questãozinha. Lembrando que eu estou seguindo aqui a ordem das questões da prova tipo A, tá? Aqui tá sendo a prova tipo A, beleza? E nessa nossa prova, o raciocínio lógico começa aí na questãozinha de número 11, tá bom? Então, nós temos assim: numa academia militar, 38 aspirantes gostam de fazer flexão, 53 gostam de fazer abdominal e 27 gostam das duas modalidades. Então, uma questãozinha de conjuntos bem padrão. Eu vou ter o conjunto de quem faz flexão, o conjunto de quem gosta de fazer abdominal e quem gosta de fazer os dois está na interseção, que já são 27. Aí, se 38 gostam de fazer flexão e eu já tenho 27 aqui, tá faltando 11. Os aspirantes, os que fazem abdominais, são 53. Desses 53, se já tem 27 aqui, tá faltando quanto? É só você subtrair. 53 menos 27. E aí, nós vamos ter 53 menos 27, vai dar 6, 26. Pronto. E aí, olha o que ele pergunta. Nessas condições, o total de aspirantes que gostam de fazer somente uma das duas modalidades, ora, o somente tá aqui, ó. Somente flexão e somente abdominal vai ser 26 mais 11, que vai dar 37. Gabarito, item B. Gabarito, item B. Que foi o gabarito dado, né, pela banca para essa questãozinha aí no gabarito preliminar, beleza? Então, essa questãozinha aqui, gabarito confere com o gabarito preliminar da banca, nada de recurso. Vamos para a próxima. Próxima questãozinha, ela vai dizer o seguinte: de acordo com o raciocínio lógico proposicional, uma frase que equivale a se o oficial faltou o serviço, então a instrução foi cancelada. Vai ser qual frase? E se você perceber que ele quer aqui, né, uma equivalência lógica do se então, só que nenhum dos itens está trazendo o se então. Então, você não vai utilizar a contrapositiva, você vai utilizar o silogismo disjuntivo. Você vai trocar o se então pelo ou. Você vai lembrar do sentou, Neymar. Troca o se então pelo ou, nega a primeira, mantém a segunda. E aí, eu já posso descartar algum item? Posso. O item tá trazendo o conectivo e, mas eu não faço equivalência do se então com o e. Isso aqui seria negação, né? Aí eu utilizo o e. Então, ó, nega a primeira parte. Eu vou dizer que o oficial não faltou o serviço. Eu tenho isso no item A, no item B, e aí o C e o D também estão eliminados. Agora resta eu saber o finalzinho. O finalzinho eu tenho que manter. A instrução foi cancelada. E isso está dizendo no item A. A instrução foi cancelada. Gabarito, item A, de aprovação, que também foi o gabarito considerado aí pela banca no gabarito preliminar. Então, sem recurso, os outros itens já estão errados de cara. Se a gente analisar o item B, colocou o não ali onde não existia, os outros itens nenhum poderiam ser utilizados. Então, questãozinha aí, ok. Vamos para a próxima. As premissas: se o sargento manteve a disciplina, então o soldado não foi punido. Se o soldado não foi punido, então a aula prosseguiu normalmente, implicam em qual frase? Gente, questãozinha aqui de implicação lógica, quando a gente tem dois se então. Você tem aqui, ó, se o sargento manteve a disciplina, então o soldado não foi punido. E aí a outra condicional continua com a mesma frase, ó.
se o soldado não foi punido, então a aula prosseguiu normalmente. Quando você tem duas condicionais que uma termina do mesmo jeito que a outra começa, você simplesmente pode ir direto, ó, como se você estivesse fazendo um dominozinho. Se o sargento manteve a disciplina, então o soldado não foi punido, e aí você continuaria. Então a aula prosseguiu normalmente. Quando não está igual, você utiliza aí alguma das regras de equivalência do cientão, usa a contrapositiva para tentar igualar quando as informações não estão exatamente iguais. E aí é só você termina uma, o início da outra tem que ser igual. Nesse caso já veio igual, então era só cortar e pegar o começo até o final, só isso. E aí o nosso gabarito aqui vai ficar: se o sargento manteve a disciplina, então a aula prosseguiu normalmente. E isso nós vamos ter no item C, né? Item C de caveira total. Se o sargento manteve a disciplina, então a aula prosseguiu normalmente. E a banca considerou essa questãozinha gabarito item C. Então, tudo ok, nada errado nessa questãozinha. Bora para a próxima. Sabendo que o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de outra proposição simples é falso, eu quero verdade com falso. Então, é correto afirmar que o valor lógico da disjunção inclusiva é o conectivo ou, tá? No ou, se eu tenho pelo menos uma verdade, fica verdadeiro. Ele está dizendo aqui que é falso. Item A já está errado. Item B, o valor lógico da conjunção. Conjunção é o conectivo e. Para que seja verdade, eu tenho que ter tudo verdadeiro. Então, ó, não vai dar verdadeiro isso aqui. Item C, o valor lógico da bicondicional é verdade? Não. Para a nossa bicondicional ser verdadeira, eu tenho que ter valores iguais. E eu tenho valores diferentes aí. Item D, o valor lógico da disjunção exclusiva, que é o ou, das duas proposições é verdade? Perfeito. Quando eu tenho o conectivo ou, apenas uma verdade faz com que ele fique verdadeiro. Então, o nosso gabarito já é o item D, que também foi o gabarito considerado pela banca. Então, nada de recurso nessa questãozinha também, beleza? E aí, vamos ver o erro do item E, né? Porque vai que tem mais de uma questão, mais de um item, aí geraria recurso. O item E diz assim, ó, o valor lógico do condicional em qualquer ordem é falso. Se ele não tivesse colocado isso daqui, esse item também ficaria verdadeiro. Mas como ele está falando que é em qualquer ordem, já errou. Porque verdadeiro e falso na condicional deu a Vera Fischer, fica falso. Mas se eu trocar a ordem, como ele fala, vai ficar verdadeiro. Então, o item E ficou errado por conta aqui, ó, do em qualquer ordem. Tranquilo? Então, questãozinha aí sem nenhum recurso. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui, questão, né, padrão aí da IBFC, sempre traz esse modelinho de questão, ó. O total de proposições simples, eu quero as proposições simples na frase. O quartel ficou fechado, já é uma. P. E, conectivo. O feriado foi decretado, outra proposição. Q. Se e somente se, conectivo. O prefeito homologou o dia do soldado, outra proposição. R. Ou, conectivo, não foi a festividade, outra proposição. S. Então, nós temos 4 proposições simples. P, Q, R e S. 4 proposições simples, gabarito, item E. Gabarito, item E. E foi exatamente esse item que a banca considerou no gabarito preliminar. Então, tudo certo, tudo ok, sem recurso nessa questãozinha também. Vamos para a próxima. A próxima é a questãozinha 16. Ela diz assim, ó. Um conjunto A possui 7 elementos distintos e um conjunto B possui 8 elementos distintos. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que os conjuntos A e B são disjuntos, ou seja, são separados? A gente não tem como afirmar isso,
Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos. Já descarta. Item B. Se o conjunto A tiver 3 elementos em comum com o conjunto B, então você vai ter aqui, ó, o A, interseção com o B. Aí ele está dizendo que vai ter 3 elementos em comum. Então, ele está dizendo que a interseção é 3. Se a interseção for 3, a união entre A e B vai ter 18 elementos? Aí, vamos lá. Se o A tem 7 e eu já coloquei 3 aqui, ficaria 4 aqui. Se o B tem 8 e eu já tenho 3 aqui, ficaria 5 aqui. E se eu somar para ter a união, a gente teria só 7 mais 5, 12. Então, não é 18 elementos, é apenas 12 seria aí a união. Item C. Se o conjunto A tiver 5 elementos em comum com o conjunto B, então a união vai ter 10? Vamos lá. Tenho aqui o A, tenho aqui o B. Eu vou ter agora 5 elementos aqui no meio. Se o A tem 7, fica 2 aqui fora. Se o B tem 8, fica 3 aqui fora. Somando aqui a união, 5 mais 2 mais 3 vai dar 10. Então, a união entre A e B teria aí 10 elementos distintos. Então, esse já é o nosso gabarito. Gabarito item C, que foi o que a banca considerou. Vamos ver os outros itens, se não tem nada de erro. Se a interseção entre os conjuntos A e B tiver 3 elementos, então a união entre A e B terá 15 elementos. Isso aqui a gente já fez no item B, né? A gente viu que a união vai ter 12 elementos. Então, você já quando você fizesse a B, já descartaria a B e a D automaticamente, porque seria 12. E o item E, se a interseção entre os conjuntos, faltou aqui o finalzinho da questão, deixa eu completar aqui para você. Então, completando, ó, fica assim. Se a interseção entre os conjuntos A e B for vazia, então A e B não são disjuntos. Ou seja, ele está dizendo que eles não são separados. Errado, né? Porque quando a interseção é vazia, é justamente quando os dois conjuntos ficam separados. Conjunto A, conjunto B. Então, eles seriam disjuntos. Tranquilo? Beleza? Então, sem recurso até o momento, vamos para a próxima questãozinha. Olha só. A próxima questãozinha, que é a questão 17 na prova, né? A prova aí de tipo A. Ela diz assim, ó. Um capitão deve escolher um grupo de 4 soldados para fazer uma diligência, dentre 4 homens e 5 mulheres. Então, eu tenho 4 homens e 5 mulheres, e eu tenho que escolher 4 soldados. Só que ele está dizendo que se esse grupo for composto por 2 mulheres e 2 homens, então eu quero escolher 2 mulheres e 2 homens. Então, o total de possibilidades de formação desse grupo é igual a... Gente, combinação, né? Tem um grupo, quero escolher outro, combinação, e eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Eu tenho um grupo de 5 mulheres e quero escolher 2. Combinação de 5 para escolher 2. Quero 2 homens de um grupo de 4. Combinação de 4 para escolher 2. Aqui, quem sabe o bizuzinho de resolver aqui a combinação faz 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. E aqui fica 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. Simplifica tudo que der. Se você quiser, pode fazer cada um separado e depois multiplicar o resultado, tá? Sem problema. 4 dividido por 2 é 2. 5 vezes 2 é 10. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. Então, a gente vai ter, ó, um total de 60 possibilidades de formar aí esse grupo. Uma questãozinha aí também que é comum de ser cobrado aí pelo IBFC, né? Trabalhamos bastante nas revisões e era só multiplicar, fazer 2 combinações e multiplicar. Gabarito item A, que foi o gabarito considerado pela banca. Então, sem recurso nessa questãozinha também. E para continuar, questãozinha de número 18, ela vai dizer assim, ó. Para se comunicar com seus subordinados, um tenente criou uma senha formada por 3 números diferentes, sendo que o primeiro número não pode ser par. Não pode ser par. Nessas condições, a probabilidade de essa senha ser o número 745 é.
Então, probabilidade é o que eu quero sobre o total de possibilidades. O que é que eu quero? Que saia 745. Então, eu tenho uma chance. Entre quantas? Aí o total a gente vai calcular. As senhas são 3 números. 1, 2, 3. 3 números diferentes. E o primeiro não pode ser par. Então, obrigatoriamente tem que ser ímpar. Obrigatoriamente tem que ser ímpar. Beleza? E aí, a gente então vai fazer o seguinte. Se tem que ser ímpar, aí eu te pergunto, quantos algarismos a gente pode utilizar para o primeiro número? Quantos algarismos? Se considerarmos os nossos algarismos de 0 até 9, a gente vai ter aí 5 números ímpares, porque não vai poder ser par. E aí, como são, né, algarismos distintos, dos 10 que eu tenho, eu posso utilizar 5 aqui no primeiro. E aí, quando eu for para o próximo, eu tinha 10 no total, porque agora eu posso usar qualquer um. E eu já utilizei um aqui. Então, como eu não posso repetir, você diminui. Dos 10, você coloca só 9 aqui. E no outro, você coloca só 8. E aí, a gente vai ficar com 5 vezes 9, 45. 45 vezes 8, 40, vai 4. 32 mais 4. 38. E aí a gente teria um total de 360, né? Deixa eu ajeitar aqui. 360. 4 vezes 8, 32, mais 4, 36. Então, a gente tem aqui um total de 360 possibilidades no total, gerando então o gabarito item D, que foi o gabarito considerado pela banca, ok? Só que agora, olha o detalhe. Essa questão, o padrão é ser resolvido assim, mas qual foi um erro muito agravante nessa questão aqui? Ele fala que a senha é formada por 3 números diferentes. Quando eu falo de número, são infinitos. Eu tenho infinitos números. O que a questão deveria ter dito era algarismos diferentes. Então, para quem precisar de uma questão, dá para tentar entrar com recurso nessa questão aqui. Se a banca vai aceitar, aí já é outra história. Mas existe uma diferença muito grande entre número e algarismo. E como a própria questão, ela não definiu quais números seriam usados, que é do 0 até o 9, ela abre margem sim para a gente entrar com esse recurso aí. A maioria dos alunos que estudou acertou essa questão, então não vai precisar, não vai ter problema. Mas tem aí os alunos que sempre negligenciam a matéria de matemática, de raciocínio lógico, que não conseguiram atingir um perfil. E aí, essa é uma questão que a gente pode entrar com recurso, tá? Vou elaborar o recurso e vou disponibilizar. Entre em contato no link da descrição, no WhatsApp, no Instagram, para você ter acesso aí ao recurso. Lembrando que você não pode copiar igual, você tem que fazer o seu próprio. Você vai utilizar o mesmo embasamento, você só não vai colocar tudo igual, porque senão a banca nem olha, tá bom? E aí dá sim pra gente entrar com recurso pedindo anulação, por conta que número é diferente de algarismo na matemática. Número são infinitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito. Algarismos, eu só tenho do 0 até o 9, que são os símbolos que a gente utiliza. Então, como ela trouxe a palavra número e ela não explicitou, não especificou entre parênteses ou dizendo do 0 até o 9, abriu margem para anulação, porque como é que você poderia utilizar aí infinitos números como possibilidades, tá bom? Então, muito cuidado aí com esse tipo de questão. Vamos entrar com recurso, quem estiver precisando, entre em contato, que a gente vai tentar. Não sei se a banca vai acatar, mas a gente vai tentar, tá bom? E aí vamos para a nossa penúltima questãozinha. Penúltima questãozinha, que ela diz o seguinte: de acordo com a lógica proposicional, a negação da frase "o soldado prestou continência e o major retribuiu". Negação do conectivo "e".
troca pelo ou. Aí você já elimina o item A, já elimina o item D, aí vamos ver o restante. Troca pelo ou e nega tudo. Então eu tenho que dizer que o soldado não prestou continência e o major não retribuiu. Então onde é que eu vou ter isso? O item B está dizendo que não prestou, ok, só que esqueceu do não aqui, então já está errado. O item C, o soldado prestou, já esqueceu o não, está errado. E o item E, o soldado não prestou continência ou o major não retribuiu, perfeito, nosso gabarito. Item E, que foi o item considerado aí pela banca, beleza? Então, questãozinha ok, sem nenhum recurso. Vamos para a próxima. Última questãozinha, que foi aí a dúvida da maioria dos alunos, né? Diz o seguinte: de acordo com o raciocínio lógico proposicional, dentre as frases descritas abaixo, a única que não pode ser considerada uma proposição é: o Sol é um planeta. Eu tenho uma sentença declarativa, tá declarando. Eu tenho o verbo, eu posso dizer se está verdadeiro ou falso. Perfeito, isso aqui é proposição, sempre vai ser. Choverá amanhã. Deixa aqui em stand-by. 3 mais 5 é igual a 8. Tem verbo, é uma informação declarativa. Obedece aí os princípios das proposições. Então, isso aqui é proposição, isso aqui também é. Item D. A capital de Florianópolis é Santa Catarina. Nós temos verbo, é uma sentença declarativa. Eu posso dizer se está verdadeiro ou falso. Está dentro aí dos princípios da lógica proposicional. É proposição, sim. 25 de agosto é considerado Dia do Soldado. Também é uma sentença declarativa. Está dentro dos princípios aí que regem as proposições. Qual é a única que não está? Choverá amanhã. E aí, esse choverá amanhã, ele entra como sentença optativa. É uma sentença que exprime uma opinião. Eu estou dando uma opinião aqui, ó. Choverá amanhã. Eu estou, né, apostando que choverá amanhã. E aí, sentenças optativas, elas não são consideradas proposições. Então, dentre as frases que ele deu, que é o que ele fala na questão, a única que não pode ser considerada uma proposição é essa: choverá amanhã. Amanhã é algo que ainda vai acontecer. Se eu estou afirmando que choverá, é uma opinião própria, é uma opinião minha. E sentenças optativas não são consideradas proposições, beleza? Então, última questãozinha aí. Gabarito, item B, que também foi o gabarito preliminar da banca, sem erro nenhum. Mas, como eu falei, a questão da senha dá pra gente fazer o recurso para quem estiver precisando, porque se a pessoa estiver errada, né? Porque a maioria dos alunos vai fazer da maneira correta, né? Que seria o correto, considerando do 0 até o 9. Só que como a banca não especificou e ela ainda falou número no lugar de algarismo, então já abriu margem aí para recurso. Ok? Então é isso. Temos aí questõezinhas padrões, questõezinhas, né, bem características da IBFC, bem elaboradas. Só teve esse deslizezinho na questãozinha da senha, né, que dá sim pra gente entrar com recurso, tá? Agora, se ela vai aceitar, aí depende da quantidade de recursos, da ênfase, né, do embasamento do recurso. Tem que ser bem embasado, tem que ser bem, e não pode ser igual. Cada candidato precisa fazer o seu, você não pode copiar e colar, porque aí ela nem olha, aí ela não vai deferir o recurso, e aí você tem que entrar na via judicial e ter toda uma dor de cabeça, uma demora, que não é bacana, né? E o melhor ainda, não quer depender de questões para serem anuladas? Não quer depender de questões para serem anuladas? Estuda, não negligencie o raciocínio lógico. Eu desenvolvi o método VP, que é possível você aprender em pouco tempo, sair do zero e acertar mais da metade, a chegar a acertar mais de 80% das questões da tua prova. É só direcionar para a banca, as aulas, direto para o acerto de questões. Então, vem estudar com a gente, não fica aí dependendo de anulação, tá bom? Então, é isso, tamo junto, valeu!
What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger?